Você quer ler as perguntas? Quer deixar para o final? Eu acho, vamos deixar todas pro final e a gente Beleza. discute no final. Show. Bom, dando sequência a outros desafios que podem aparecer para a vaca, um dos desafios é a relação ao casco dos animais, né? A gente tem um produto que chama Bioplex Zinco, que é basicamente um zinco na forma orgânica, e a gente começou a determinar, via algumas experimentações, como esse produto consegue ajudar os animais a terem menos score de claudicação, né, quando usam um produto como o Bioplex Zinco, tá? Então, bem importante a gente fazer uma avaliação nos animais para tentar entender como que está esse problema, tá? Nos Estados Unidos, eles usam um score de 1 a 9. Aqui no Brasil, a gente usa de 1 a 5, tá? Só que nos Estados Unidos eles usam de 1 a 9 e não tem número quebrado. Não tem 2,5, 3,5. Aqui no Brasil a gente usa de 1 a 5, mas aí tem várias escalas entre um e outro, né? Vou dar uma explicação como que a gente faz. Então, por que que um produto como o Bioplex Zinco consegue ajudar de fato a um animal ter um casco mais resistente, tá? Quem faz a fortificação, a estrutura do casco, é uma proteína, chama queratina, é a mesma que a gente tem no cabelo, na unha. E o que faz a estrutura de ligação de uma proteína a outra dessa é justamente dependente de zinco, tá? Então, eu fazia com que esse zinco de fato venha parar no casco, tem que ser um zinco de alta absorção, tá? Muitas das vezes não adianta eu falar assim, mas e se eu só aumentar um óxido de zinco, um sulfato de zinco, no meu produto, no meu mineral, tá? A depender do metabolismo do animal, simplesmente colocar mais e mais e mais de um mineral inorgânico, eu vou simplesmente causar uma ineficiência nessa absorção, boa parte desse mineral vai ser excretado nas fezes, e eu não tenho a real absorção desses produtos. Então, para eu fazer um zinco ser bem absorvido e vir parar em estruturas como o casco, eu preciso usar um zinco de alta absorção. Isso principalmente em vacas de maior exigência do metabolismo mais acelerado. Então, é por isso que antigamente, quando a gente falava de vacas que produziam 10, 15 litros de leite por dia, às vezes colocar um mineral desse a gente não tinha um real impacto, uma real percepção. Mas quando a gente fala de vacas de alta produção, aí de fato a gente precisa fazer com que boa parte do suplemento seja na forma orgânica, tá? A gente tem até trabalhos dentro da Altec mostrando substituição total do inorgânico por orgânico em doses menores e com resultados excelentes, tá? Então aqui é como a gente pode fazer essa avaliação a campo, tá? Para uma vaca score 1, a vaca que está bem é a vaca que você não percebe um arqueamento das costas, nem quando ela está parada, nem quando ela está andando, tá? Simplesmente você vê que a vaca está conseguindo distribuir bem o peso entre as patas, tá? Já uma vaca score 2 é uma vaca que ela vai começar a perder esse arqueamento das costas, tá? Então, conforme o animal vai arqueando as costas, ela vai é, tentando aliviar o peso das patas de trás, você começa a ver um arqueamento quando o animal caminha. Então, esse é um animal score 2, tá? E quando o animal está reto, ela fica normal. Essa é a 2. Já o animal score 3, você vê esse arqueamento com o animal tanto andando quanto o animal parado. Então é bem nítido que a vaca começa a jogar o peso para frente para tentar aliviar o peso das patas de trás, tá? Essa é a vaca score 3. A vaca score 4, ela já está poupando um pouco um dos membros, o arqueamento ele fica mais evidente e a cabeça começa a ir para baixo. Ela começa a fazer um jogo de cabeça para baixo quando ela caminha, justamente para aliviar mais ainda esse peso. Olha como a cabeça vai lá para baixo, tá?
e aqui nitidamente a vaca mancando, tá? E agora essa é a vaca score 5, é a vaca que não esconde de ninguém que ela tá com dor. Muitas vezes quando ela consegue deitar, é muito difícil de levantar essa vaca. Você precisa ali ficar cutucando a vaca, tentando empurrar para ela conseguir levantar e ela resiste, resiste, porque tá com muita dor na pata, tá? Então, recomendação é fazer score de locomoção dos animais 3 vezes por ano, tá? Então, alguém responsável da fazenda ou quem faz o atendimento técnico para na sala de espera, onde em algum local que você vê os animais caminhando, pega uma prancheta e vai anotando o score de 1 a 5 desses animais, tá? Não precisa anotar o nome do brinco. Muita gente não faz, pensando assim, nossa, vai me dar um trabalheiro eu ter que identificar qual que é o animal, dar o score para ela. Na verdade, se você conseguir fazer um levantamento de rebanho e você conseguir determinar porcentagem de animais em score 1, porcentagem de animais em score 2, porcentagem de animais em score 3, 4 e 5, isso vai te dar um número muito bom de você saber como teu rebanho está evoluindo em relação ao score de locomoção. Não especificamente você ter que determinar a vaca 405, ela estava assim e ela ficou assim. Mas você conseguir ter uma real noção, tá? A vaca, ela demora para ela sair do 1 e ir para o 5, ela demora bastante, tá? Então tem muita gente que acha que, poxa, essa vaca aqui, ela tava tudo bem com ela ontem e hoje amanheceu, tá mancando. Para ela passar do score 1 para o 5, que é dela tá bem, para ela começar a mancar, é só se ela pisar num prego ou tem alguma pedrinha enroscada, tem alguma coisa grave assim aconteceu. Simplesmente por esse animal tá evoluindo naturalmente a mancar, a vaca demora bastante, só que ela vai mostrando sinais, ela vai curvando as costas, ela vai baixando a cabeça. E aí, se você não faz avaliações periódicas, é difícil de você determinar se o rebanho está evoluindo ou não. Então, para você colocar os manejos de casqueamento preventivo, para você colocar os pedilúvios, tudo isso vai envolver uma avaliação bem técnica. Aqui, para a gente entender o porquê que a vaca faz isso, né? Voltando para a natureza, a vaca é um animal que é uma presa, né, na natureza. Então, se a gente pensar numa onça que está observando um rebanho, aqui a gente tem uma onça que está esperando o momento certo para atacar, né? Aqui do lado desse rio vai estar passando um rebanho e você perceba que a onça ela não começa a correr atrás de ninguém quando começa a passar o rebanho, né? Então, você vê que ela está numa observação minuciosa, tá? Mas não está correndo atrás de ninguém. E o rebanho já está passando ali embaixo. O que que essa onça está fazendo? Ela está fazendo uma avaliação de score de locomoção, tá? Então, ela não vai sair correndo de um bicho que tá bem. Mas o primeiro que mancar, ela fala, é meu. Esse aqui eu vou correr atrás, que eu aguento. Não vou gastar muita energia para conseguir me alimentar. Então, para uma vaca que ela já está com dor, ela não vai mancar na tua frente. Se ela mancar, é porque ela tá com muita dor, tá? Porque a vaca não gosta de demonstrar que ela tá mal. Isso dá uma susceptibilidade de rebanho para ela. Então, assim, se você esperar ver a vaca score 5, que é a que tá mancando, para tomar uma atitude, você nunca vai resolver o problema. Você realmente tem que tentar pegar quando o problema está iniciando, quando ela está passando do score 2 para 3, e assim por diante, tá? Então, aqui tem o score de locomoção, quanto que isso impacta no consumo de matéria seca, ou seja, as vacas começam a ter menos interesse de levantar para ir para o coxo, e quanto de dinheiro que está deixando em cima da mesa. Perceba que quando o score de locomoção está 2, o impacto em redução de leite não existe ainda. Ou seja, se você conseguir pegar uma vaca que está passando do 1 para o 2 e já tomar uma atitude, seja num pedilúvio, seja num cascamento preventivo, você não está perdendo dinheiro com isso. Agora, se deixar o negócio agravar e deixar as vacas de fato mancarem, é muito dinheiro que você larga em cima da mesa, tá? Então, não vale a pena você fazer uma avaliação simplesmente direta de, se a vaca estiver mancando, eu vou chamar o veterinário para levantar a pata dela, colocar um tamanco, fazer alguma coisa.
tá? E, e aí, o que que acontece? Para você não deixar isso evoluir, você precisa da tecnologia. E uma delas é o Bioplex Zinco, tá? Bem importante estar colocando o zinco na dieta. Esse experimento aqui foi feito com o Bioplex Cobre, tá? Todos os trabalhos que tem o QR Code, só para lembrar que se vocês precisarem do artigo na íntegra, é só apontar a câmera para o código que você cai no artigo na íntegra. A gente gosta de manter transparência aí dos trabalhos. Esse trabalho aqui foi bem interessante. Eles causaram no dia 2 aqui do experimento uma mastite de propósito nas vacas. Então, aqui era a produção de leite das vacas, a produção foi considerada 100%. E quando, quando se causa uma mastite numa vaca, é normal, natural que você baixe essa produção. Mas aqui os tratamentos foram o sulfato de cobre, o Bioplex cobre, que é o nosso cobre orgânico, e não ter nada de cobre na dieta. O que que aconteceu? Quando não tinha nada de cobre na dieta, ou era o cobre inorgânico, a queda foi muito acentuada, tá? E para ela voltar no 100% que ela começou, demorou quase 11 dias para a produção voltar ao que era antes. Vê que impacto grande que aconteceu essa mastite. Já quando foi colocado o Bioplex cobre, a produção caiu, mas não caiu tanto, tá? E para ela voltar no 100% que ela estava, foram 24 horas, tá? Em 24 horas a vaca já se resolveu, imunologicamente falando, então a imunidade estava em alta, se resolveu a mastite e a produção seguiu dali para cima, tá? Então a importância de você ter um mineral desse constantemente na dieta das vacas. Aqui o uso de um selênio orgânico de alta absorção, tá? Que é o Celplex da Altec, mostrando uma maior destruição intracelular de Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que incomoda bastante a questão de mastite. Então, na presença de antioxidantes como selênio e vitamina E, você tem uma melhor resposta imune, né, quando você precisa dessa resposta. Aqui outros dois trabalhos mostrando a presença do Celplex, que é o selênio orgânico da Altec, e causar uma redução tão grande assim na incidência de metrite, né, infecção uterina purulenta. Por que que essa incidência caiu tanto? Porque as células de defesa dessas vacas estavam muito mais competentes, durando muito mais tempo, quando esse selênio estava presente. Se vocês quiserem saber de mecanismo de ação de antioxidante, manda aí no chat que a gente troca uma ideia no final, tá? Mas o selênio é importantíssimo para a vida útil das células de defesa. Tá? Aqui sobre o cromo, a gente tem um produto que chama biocromo, que basicamente é o cromo na forma orgânica, tá? Ele é muito importante para metabolismo de glicose. Lembra que eu falei que a vaca de alta produção tem uma dificuldade de colocar glicose para dentro da célula? Como é que acontece? Para a glicose entrar dentro de uma célula, ela precisa de uma ligação dupla, tá? Muita gente conhece essa ligação externa, que é da insulina. Então, quando a insulina se liga num receptor, você tem um estímulo externo de entrada de glicose na célula, mas por dentro da célula, a gente tem uma apoproteína, chama apoproteína LC. O L é de Low Molecular Weight, que é baixo peso molecular, e o C é afinidade a cromo, tá? Essa molécula, ela faz uma ligação interna no mesmo receptor. Então, é externa com insulina, interna com uma proteína dependente de cromo. Quando você tem essa ligação dupla, esse encaixe duplo, aí a glicose entra para dentro da célula, tá? Por isso que pessoas, por exemplo, que têm uma deficiência na produção de insulina, no caso diabéticos, tem uma glicemia muito alta, porque essa glicose fica circulando no sangue e não consegue entrar na célula. No caso da vaca, muitas vezes não é essa a dificuldade da vaca.
A dificuldade dela, às vezes, é da presença suficiente de cromo para conseguir colocar essa glicose para dentro. Então, uma vaca de alta produção, eu preciso dar uma fonte de cromo orgânico para ela. Isso aqui foi um levantamento feito pelo Mike Hutchins, em 2015. Ele pegou todos os trabalhos publicados com cromo desde 2001 até 2014 para tentar fazer um levantamento se vale a pena ou não usar cromo na dieta de vaca, né? Como que ele fez esse levantamento? Essa linha preta são os resultados do grupo controle, né? Ou seja, sempre que essa barra tiver azul à direita, quer dizer que o grupo que recebeu cromo produziu a mais do que o grupo controle. E sempre que a barra estiver vermelha, quer dizer que o grupo controle produziu mais do que o tratamento. Tá em libras de leite por cabeça por dia, então para saber em litros de leite, mais ou menos divide por 2 esse número, tá? Para você ver que tem resultados muito expressivos, né? Desde 2 litros a mais vaca dia, até aqui quase 5 litros de leite a mais vaca dia, tá? Então, bem interessantes resultados. Se a gente olhar todos esses experimentos, é claro que você fala assim, ah, mas tem alguns experimentos aqui que o grupo controle produziu a mais. Eu sei. Mas se a gente olhar um panorama geral de todos os estudos, é muito claro que a tecnologia funciona e que, de fato, eu consigo aumentar a produção de leite usando suplementação de cromo nas dietas, tá? Esse aqui foi um trabalho realizado com o Biochrome, que é o cromo orgânico da Altec. Os principais resultados foi em produção de leite, né? Então aqui a gente estava falando de menos de 30 litros de leite por dia. O grupo que recebeu o cromo produziu 33 litros na média. De onde que veio esse resultado? Veio daqui. O consumo de matéria seca aqui estava em menos de 20 quilos por dia, e no grupo que recebeu o cromo conseguiu subir para 21,24, tá? Tem um limitante muito importante de consumo que se chama cortisol, tá? E o cromo tem uma característica de baixar cortisol circulante. Isso ajuda a subir consumo também. Então, essas vacas aqui que receberam o cromo orgânico da Altec, elas tiveram não só menos cortisol, como também tiveram uma melhor metabolização da glicose, fazendo com que o animal volte a ter fome mais rápido. Aqui a gente tem a parte